Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 12 de setembro de 2023, é uma alegria, uma honra, um carinho muito grande receber hoje a doutora Ana Luísa de Carvalho. A Ana é uma pessoa que a gente já conhece há alguns anos, não pode falar muito, né, Ana? Há alguns anos que a gente tem visto a trajetória, a brilhante trajetória dela nesses anos, né? Então, realmente nos orgulha muito te ter aqui, Ana. A Ana tem graduação em Engenharia de Minas e Meio Ambiente pela antiga UFPA, né? Agora é a Unifesp, a qual ela é docente atualmente. Ela teve um período sanduíche na Universidade de Bolonha durante a graduação, mestrado em Engenharia Mineral pela UFOP e doutorado na Universidade Técnica de Clausthal, na Alemanha. E, como eu falei, é docente na Unifesp. Ana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Como esse vídeo vai ficar para a posteridade, né? Espero que o Martin um dia possa ver esse vídeo. A Ana está gestante e aceitou assim mesmo vir falar conosco. Ana, muito obrigado. O palco digital é todo seu. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado pelas palavras tão gentis, como sempre, né, comigo. E o prazer é todo meu de estar aqui hoje à noite, conhecendo a sua turma aí de catalão. Espero um dia estar com vocês pessoalmente, né, para poder conhecer o laboratório tão famoso que já ouvi tanto falar tão bem. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho do que eu fiz durante o meu doutorado lá na Alemanha, né? Então, para começar, o tema da palestra, né, o reprocessamento de rejeitos de mineração através de flotação, um estudo de casos de 2 barragens de rejeito na Europa. Então, foram as 2 barragens nas quais eu trabalhei na minha pesquisa de doutorado. Antes de começar, eu queria agradecer também a todos vocês que se dispuseram a estar aqui hoje à noite conversando comigo. Sei que todo mundo tem uma agenda bem corrida, chega o final do dia já está todo mundo cansado. Então, obrigada por disponibilizarem aí esse tempinho para a gente poder bater esse papo, tá? Espero que vocês gostem e estou super disponível para perguntas. A qualquer momento, o professor André fica à vontade aí para me repassar algo que vocês queiram comentar ou perguntar. Então, como o professor André já introduziu, né, para vocês, o meu nome é Ana Luísa, eu sou paraense, nasci em Belém, que é a capital aqui do Pará, mas fui criada numa cidade bem pequenininha do interior chamada Orem. Sou esposa do Vitor, nos conhecemos na universidade, né, meu parceiro de Alemanha também foi comigo para lá, fez o mestrado dele lá e voltamos juntos e agora estamos prestes a ter o nosso Martim ou Martin, depende muito da pronúncia que você quer dar. A gente geralmente chama pela pronúncia brasileira, que é de Martim, mas o professor André é super internacional, chama de Martin e tá tudo certo. Martin, com fé em Deus, vai nascer no mês que vem, né, em outubro. Sou engenheira de Minas, né? A Universidade Federal do Pará, em 2013, desmembrou. Eu trabalho no mesmo campus que eu me formei, só que na época era a Universidade Federal do Pará, em todo o estado do Pará. Em 2013, por conta do tamanho, né, do estado e a dificuldade de se administrar tantos campos, tantos campi fora de sede, a Universidade Federal do Pará desmembrou e deu origem à Universidade Federal do Oeste do Pará, que é a UFOPA, e à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que é a atual Unifespa. Tá? Então, desde 2008 eu moro aqui em Marabá, estudei pela Universidade Federal do Pará e hoje trabalho na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Fiz mestrado em Engenharia Mineral na Universidade Federal de Ouro Preto. Minha orientadora foi a professora Cristiane Nogueira. Trabalhei na época com uma análise de tensão e deformação de uma barragem de rejeito lá de Minas Gerais. Então, assim, a questão dos rejeitos já vem me seguindo aí nessa minha trajetória desde a época do mestrado. Mas no doutorado eu tive a oportunidade de enveredar mais para o lado do processamento, né? Havia tido contato já com o processamento mineral durante a graduação. Eu fui bolsista de iniciação científica do professor Saboia num projeto de lixiviação e depois do professor Denilson, que é um grande amigo meu, do professor André em comum, na parte de flotação.
utilizando óleos amazônicos, que é o forte aí do professor Denilson nessa área de flotação. E aí, durante o doutorado, eu fui trabalhar com reprocessamento de rejeitos lá na Universidade de Tecnologia de Clausthal. Então, fiquei lá de 2019 até 2023. E retornei para cá, para a universidade, onde eu sou desde 2018 docente. Então, aqui eu decidi colocar essas 3 fotinhas aqui para mostrar para vocês um pouquinho do que eu já vivi aqui dentro da Unifespa desde 2019, desde 2017. Entrei como técnica do Laboratório de Tratamento de Minérios e no ano seguinte eu passei no concurso para professora efetiva. E desde então estou lá contribuindo com o nosso curso. É um curso relativamente novo, né? Comparado com outros cursos aí bem mais antigos, como da UFOP e da UFMG, mas de pessoas com muita garra. Somos poucos professores, temos apenas 9 professores no nosso quadro efetivo e já formamos aí desde 2004, agora 4, 14, 24, quase 20 turmas já passaram aqui pela UFPA, atualmente Unifespa, né? Então, muitos engenheiros de Minas já foram formados aqui, a gente tem muito orgulho disso, de com tão pouco conseguir fazer tanta coisa. Aqui algumas fotos da época do doutorado, como eu comentei com vocês anteriormente, de 2019 a 2023, eu estive lá na Alemanha, nessa cidade bem pequenininha chamada Clausthal-Zellerfeld. O professor André já é assíduo frequentador aí da universidade, né? Foi através dele que eu soube dessa oportunidade e fui para lá, para a Alemanha, para trabalhar nesse projeto. É uma cidade bem pequenininha que vive em função da universidade, né? A universidade, por sua vez, surgiu devido à história da mineração lá na região do Harz, lá na Alemanha. É uma região bem famosa por muitas minas de cobre, de chumbo, de zinco. Hoje em dia essas minas se encontram exauridas, já fechadas, né? Só restaram os rejeitos que foram o foco do meu doutorado, né? Um dos focos, né? Como eu comentei com vocês, eu trabalhei com 2 barragens. Eu vou falar mais na frente sobre as especificidades de cada uma delas. Então, aqui um pouquinho da universidade, para vocês verem. É uma universidade que toma conta de toda a cidade. A cidade tem mais ou menos 15 mil habitantes apenas, mas uma cidade muito arborizada, com muitos lagos e uma floresta bem vasta, né? Esses lagos, assim como a floresta, já não são nativos. Os lagos foram surgindo por conta da própria mineração, né? A mineração era basicamente subterrânea, então eles precisavam bombear toda essa água para poder continuar lavrando esse minério, e por conta disso foram retirando essa água e fizeram vários lagos para poder estocar esse volume de água. Esses lagos eles se interconectam lá na cidade. Alguns deles são reservados restritamente para consumo de água, né, residencial. Outros são propícios ao banho. Alguns não, nem para um nem para outro, né? Mas é uma cidade bem bonita. Para quem gosta de tranquilidade, é um lugar perfeito. Então, a universidade é muito internacional, no sentido de que quase 60% dos alunos que lá estudam, eles são estrangeiros, né? Então, muita gente da Ásia, bastante chinês, muita gente do Oriente Médio também. Clausthal recebe muitos refugiados e africanos, pessoas da América, enfim, de todos os continentes, né? Então, é uma cidade muito pequena, mas muito receptiva para os estudantes. E aqui é uma foto do meu instituto, né? Esse é o diretor do meu instituto, professor Daniel Goldman, foi a pessoa que me deu a oportunidade de fazer o doutorado lá em Clausthal. E essa foto aqui de baixo é o nosso time, né?
Então, a última foto, todos os anos a gente reunia no final do ano para fazer uma foto do nosso grupo de trabalho, e essa foi a última foto da qual eu fiz parte. Então, não éramos tantos, mas o suficiente para desenvolver muitas áreas de pesquisa. Então, lá o IFAD, ele é voltado para processamento de rejeitos, e não só rejeitos de mineração, mas também rejeitos de indústria, de e-waste, né? Material eletrônico, também tem muita pesquisa nesse sentido lá, e economia circular, que também é uma área que está super em alta, né? Então, esse instituto faz pesquisa nessas três linhas aí principais. Agora entrando sobre o contexto, né, do meu trabalho, do meu doutorado. Então, eu fui para lá para trabalhar com reprocessamento de rejeito de mineração através de flotação. Acredito que todos vocês aqui são da área, então eu não preciso me estender muito justificando o porquê de trabalhar com rejeito, né? Coloquei alguns tópicos sobre os riscos e as oportunidades dos rejeitos de mineração. Então, a gente sabe que quando se trata, por exemplo, de material sulfetado, a drenagem ácida de mina pode ser potencialmente um dos pontos negativos aí que a gente vai ter sendo formado, a depender da forma como esse rejeito vai ser estocado. Temos vários exemplos de rompimento de barragem. Então, lidar com uma estrutura de tamanho volume e tanta complexidade exige bastante conhecimento técnico. Nem sempre é muito fácil de você conseguir manter essa estrutura a longo prazo, né? Estável e estanque, podendo acontecer a contaminação da água e do solo. Então, basicamente, esses são três pontos aí que levam a gente a repensar sobre a forma de condicionar esse material, que é um produto do beneficiamento mineral e, na verdade, o principal, né? O que é gerado em maior volume. Por outro lado, né, oportunidades, quando a gente reprocessa esses rejeitos, a gente tem aí minimizar os riscos ambientais, recuperar esses metais e minerais valiosos presentes nos rejeitos. Então, nós sabemos que ao longo dos anos, as rotas de processamento mineral elas foram evoluindo, né? Então, os rejeitos, por exemplo, de uma das barragens que eu trabalhei, eles foram gerados há centenas de anos. Então, imaginem quanta coisa evoluiu no sentido positivo, né, do processamento mineral daquela época para hoje. Então, muita coisa que hoje a gente consegue recuperar com uma determinada facilidade, no passado não era assim que acontecia. Então, se você fizer uma análise eu vou mostrar para vocês depois uma análise que foi feita desses rejeitos, e você vê ali o potencial enorme que a gente tem para recuperar metais e minerais valiosos aí presentes nesse material. E o uso de certas frações minerais na construção civil também. Então, a gente sabe que não temos ali somente sulfetos ou sulfatos, mas a gente também tem silicato, carbonato, que são, em grande parte, matéria-prima para a construção civil. E a depender do local que você se situa, esses silicatos e carbonatos, eles não são tão acessíveis assim, né, para que você consiga fornecer esse material que é tão necessário em grande volume para a construção civil. Então, seria também uma forma de viabilizar, de transformar esses rejeitos em matéria-prima, né, secundária para a construção civil. Então, no meu trabalho, né, a ideia principal era pegar esses rejeitos e, através de flotação, a gente dividir esse material em uma fração sulfetada e nas demais frações minerais. Então, basicamente, a grosso modo, eu estava tentando fazer o que a gente chama de dessulfurização, né, desse rejeito, para que a gente pudesse diminuir o potencial danoso aí desse material, gerando resíduos mais limpos.
Essas demais frações minerais aqui, vocês vão ver mais para frente, que a depender do estudo de caso, eu tentei também separar em mais uma outra fração aí secundária, tá? Então, mais lá na frente, vocês vão ver que eu vou falar sobre sulfetos e vou falar também sobre barita. E depois, essas demais frações vão ser um terceiro produto, de certa forma. Então, flotação, acho que todo mundo aqui já está bem familiarizado com o termo, com o processo, né? A gente precisa ter bolhas de ar, precisa ter partículas hidrofóbicas, precisa ter seletividade para poder fazer essa separação e separar ali daquele meio, daquela polpa, os minerais que a gente tem interesse daqueles que a gente não tem. Para isso, a gente vai contar com a ajuda de vários reagentes, dentre eles ativadores, coletores, espumantes e etc. Tá? Então, a gente sabe também que para flotar, a gente precisa ter um determinado tamanho de partícula que ele vai ser mais adequado, que ele vai apresentar uma flotabilidade, uma cinética, ali, uma resposta maior e melhor para esse processo. E quando a gente fala de rejeitos, né? Aqui, pessoal, em alguns momentos vocês vão ver que tem a apresentação, ela está em inglês, porque foi uma mistura de a apresentação que eu já tinha para o meu doutorado com uma apresentação nova que eu criei aqui para vocês, e alguns termos aqui vêm da apresentação do doutorado que foi em inglês, então vocês me perdoem, mas acredito que também não é nenhum problema para vocês, esses termos que já são bem batidos no processamento mineral, tá? Então, assim, quando a gente fala de rejeitos ou de tailings, né, no inglês, a gente sabe que a maioria dessas partículas, elas são, né, partículas finas ou ultrafinas. A gente está falando de um material da ordem de micrômetros e muitas das vezes menor do que 10 micrômetros, né? Para quem entende um pouco de flotação, sabe que a partir dessa granulometria já começa a ser desafiador fazer uma flotação de uma forma seletiva, né? Existem aqui problemas quando a gente trabalha com partículas muito grosseiras, né? A partícula ela tem dificuldade de aderir e de continuar ali presa a essa bolha até ela ser resgatada. Por outro lado, quando a gente tem partículas muito finas, a gente tem dificuldade nessa colisão dessa partícula com essa bolha, tá? Então, um dos motivos aí de ser complicado, de ser, de certa forma, um desafio trabalhar com os rejeitos, é a natureza dessas partículas, majoritariamente ultrafinas ou finas. Então, a gente também sabe que na flotação a gente tem várias formas ali de recuperar esse material. Então, a gente tem o que se chama de true flotation, que é a flotação verdadeira, né? Onde você tem, de fato, as partículas hidrofóbicas aderindo às bolhas de ar e sendo recuperadas. Mas, por outro lado, a gente tem também outros mecanismos, como o entrainment ou o entrapment, onde você tem partículas de ganga sendo recuperadas também. Então, ao contrário da flotação verdadeira, ou da true flotation, que ela é seletiva, o entrainment e o entrapment, ele vai acontecer independente da natureza hidrofóbica ou não dessa partícula, né? Por diversos fatores, e um deles é a questão da granulometria, tá? E aí, quando a gente fala de partículas ultrafinas, a gente sabe que elas são majoritariamente recuperadas, não através da flotação verdadeira, mas através desses outros mecanismos não seletivos. Então, tende a ser uma flotação mais difícil, com um teor menor, com uma razão de concentração menor e um enriquecimento também menor. Então, certas coisas ali vão acabar sendo toleradas ou aceitas por conta da natureza dessa partícula. Existem diversos estudos, né, para que você consiga melhorar essa flotação de partículas ultrafinas. Aqui eu citei alguns, mas a lista é realmente grande. Então, a gente pode falar de aglomeração hidrofóbica, utilização de óleo como extensor de coletor, flotação em coluna, flotação por gás dissolvido,
eletroflotação, flotação de flocos ou flock flotation, que é o termo em inglês. E aí, no meu caso, na minha pesquisa, a gente utilizou a flock flotation, ou a flotação dos flocos, né, como sendo uma alternativa para tentar verificar se isso, de certa forma, iria melhorar a performance da flotação desse material, tá? Então, nós pegamos os rejeitos, fizemos uma floculação que pretendia-se, né, que fosse seletiva, né, no sentido de que eu não quero flocular por flocular todo esse material, todas essas partículas ali indefinidamente, mas o objetivo era flocular apenas as partículas que eu tinha interesse, né? No caso, os sulfetos. Então, fazer uma floculação seletiva desse rejeito e, em seguida, a flock flotation, ou a flotação dos flocos formados. Para isso, eu participei de 2 projetos, né? O Sultan e o Reminta, e cada um desses projetos eles têm um estudo de caso. Então, o primeiro estudo de caso é do projeto Sultan. Eu vou falar um pouquinho mais desse projeto nos próximos slides, mas nesse projeto eu trabalhei com os rejeitos da mina de Neves Corvo, em Portugal. Então, a mina de Neves Corvo, ela é uma mina que ainda está ativa. Desde 1989 até o ano de 2019, essa mina ela já tinha gerado 30 milhões de toneladas de rejeitos em forma de polpa, então estocados em barragens em forma de polpa. Por que que tem aqui especificado que são rejeitos em forma de polpa? Porque depois de 2019, essa empresa, né, essa mina, passou a adotar uma outra forma de estocar esses rejeitos, que já é retirando a maior parte dessa água, então adensando esse material. Então, por isso que a gente, apesar de ser uma mina ativa, de 89 até 2019, trabalhou com essa forma, né, de estocagem, e depois disso já, de certa forma, modernizou ali o processo para diminuir a problemática com o manuseio desse rejeito. Então, lá na mina de Neves Corvo, eles trabalham com flotação de cobre, zinco e chumbo. Então, eles têm rotas ali de flotação para esses 3 tipos de sulfeto. Basicamente, calcopirita, esfalerita e galena são flotados. Aqui eu trago para vocês uma imagem de um gráfico, né, de análise de distribuição granulométrica, onde tem uma coisa interessante aqui, que vocês guardem essa informação. Quando a gente olha a densidade da distribuição, a gente percebe que esse rejeito, ele apresenta 2 populações. Uma população que ela está abaixo de 10 micrômetros, né? Então, partículas ultrafinas. E, por outro lado, uma outra população ali que está na faixa, entre aspas, ali, grosseira, né? A gente já consegue ter ali uma flotação convencional sem grandes problemas. Então, isso é uma característica bem grande desses rejeitos, e vocês vão perceber que no segundo estudo de caso, a situação é bem diferente, tá? Então, eu tive a oportunidade de fazer análise de MLA, né, Mineral Liberation Analysis, análise de liberação dessas partículas. Então, onde a gente percebeu que a maior parte desses minerais ali presentes nesse rejeito eram compostos por pirita, né, silicatos, quartzo. A gente tem ali uma quantidade razoável de esfalerita, arsenopirita, carbonatos e bastante silicatos de ferro, alumínio e magnésio. Então, a partir da análise química, né, por ICP desse rejeito, nós percebemos que o ferro e o enxofre, como era de se esperar, por conta da quantidade tão grande de pirita que a gente tem nesse rejeito,
eles se apresentam, né, como os principais elementos nesse rejeito. Mas a gente também tem uma quantidade razoável de cobre, de chumbo e de zinco, né? 0,36, 0,35 e 0,97%, respectivamente. Então, o objetivo aqui era fazer uma flotação coletiva desses sulfetos, independente de ser sulfeto de ferro ou não, no caso pirita, calcopirita, galena, esfalerita, arsenopirita, a ideia era flotar todos eles juntos em uma etapa Hofer. Já no segundo estudo de caso, foi uma barragem da mina de Hammersberg, que é uma mina já exaurida, fechada lá na Alemanha, e essa mina, ela funcionou de 1935 a 1988, né? Gerou 7 milhões de tails de rejeito, né? Que foi estocado nessa barragem de rejeito chamada de Boris. Então, essa barragem que aparece aqui na foto é a barragem de Boris, que foi onde foi estocado esse rejeito da mina de Hammersberg. Então, já na mina de Hammersberg, ao contrário da mina de Neves Corvo, além da flotação de sulfetos, né, de cobre, zinco e chumbo, eles também flotaram pirita em um determinado período. Então, houve um período que a pirita era muito utilizada para a fabricação de ácido sulfúrico e eles flotavam pirita com esse objetivo lá. Então, não era um mineral de ganga, mas um mineral de minério na época. Então, por conta disso, aqui nesse rejeito, a gente já vai ter um teor de pirita bem mais reduzido comparado com o da mina de Neves Corvo, onde sempre foi considerado como ganga essa pirita. Somado à flotação de sulfetos, a mina de Hammersberg também fazia a flotação de barita, tá? Então, o sulfato de bário foi flotado por bastante tempo lá. Agora, uma curiosidade que faz vocês entenderem também o porquê de a gente flotar barita nesse rejeito é que houve diversas épocas ali em que essa planta de beneficiamento de Hammersberg ela foi modificada. Em alguns momentos eles flotavam pirita, em outros momentos eles não flotavam pirita, em alguns momentos eles flotavam barita, em outros eles não flotavam barita. Então, se você fizer, já foi feito, né, num outro projeto anterior ao projeto Reminta, havia um projeto chamado Revita. Nesse projeto Revita, eles fizeram vários furos de sondagem aqui ao longo dessa barragem e eles desenharam ali toda essa mineralogia. E você percebe claramente, né, que fica óbvio o quanto que esses intervalos em que um ou outro era flotado ou não se expressa, né, nas camadas, na setorização ali que esse rejeito ele tem nessa barragem. Então, mais um desafio aí para o futuro, né, quando for colocado em prática esse projeto de reprocessar esses rejeitos. A gente sabe que nesse caso dessa barragem há uma heterogeneidade bem grande aqui na distribuição desses minerais, tanto horizontalmente quanto verticalmente nessa barragem. E aqui o gráfico, né, da distribuição granulométrica, como eu falei para vocês, a gente percebe claramente uma população e situada aqui na zona ultrafina, né, menor do que 10 micrômetros. Então, sem dúvidas, esse rejeito aqui, ele apresenta um desafio muito maior para você flotar, né, de uma forma eficaz e aceitável por conta dessa quantidade de partículas ultrafinas. Se a gente olhar aqui, ó, 80% ele é passante ao redor de 10 micrômetros. Então, é realmente um material extremamente fino, tá? Análises de difração de raio-x, né, nos mostraram que esse rejeito é composto por barita, quartzo,
pirita, clinocloro, ilita, anquerita, calcita, esfalerita, galena, dentre outros, né? Mas majoritariamente barita, quartzo e pirita. A gente vai ter aí também bastante carbonato, né, e silicatos, e em pequena quantidade os sulfetos não ferrosos. A maioria, o elemento, né, com maior expressividade aí é o bário, com 12%. Depois vem o enxofre, né, por conta do sulfeto de bário e do sulfato, do sulfato de bário e dos sulfetos. E o ferro, atribuído em grande parte à pirita, mas não somente a ela, tá? Então, se a gente olhar aqui, a gente tem anquerita, que é um carbonato de ferro, e uma boa parte desse ferro aqui, ele não está ligado apenas à pirita, mas também à anquerita, tá? Então, isso é também um outro fato importante na hora de você analisar os resultados da flotação. Quando a gente fala de Neves-Corvo, quando a gente olha lá o ferro no rejeito, você automaticamente atribui ali a flotabilidade da pirita. Aqui na mina de Ramsberg, a gente não pode fazer essa relação direta. Tem que sempre descontar o ferro que já está aqui atribuído ao carbonato. Como eu falei para vocês, o meu doutorado ele foi parte de 2 projetos, né? Então, o primeiro deles é o projeto Sultan, é um projeto grande, bastante abrangente, né? Então, ele ia desde a parte da geometalurgia, né? Fazendo um estudo ali, mapeamento geológico das barragens de rejeito. Não era só a barragem de Neves Corvo que estava envolvida nesse projeto, existiam mais outras 2 barragens. E, desculpa, ele também envolve a parte do desenvolvimento de novos reagentes, né? Então, tinha uma colega lá que estava desenvolvendo novos coletores ou novos floculantes para serem utilizados na indústria do beneficiamento mineral. Tinha flotação, tinha lixiviação, não apenas flotação, froth flotation, né? Mas também ion flotation. Então, recuperação desse metal depois desse lixiviado aqui, após a parte da extração do metal por lixiviação. E, por último, a gente tinha também a valorização desses resíduos através da sua inserção, né, nas cerâmicas ou nos cementos ou na fabricação de polímeros inorgânicos e o Life Cycle Assessment, né? Então, para fechar ali toda essa rede, também no final se fazia a avaliação, né, ambiental do quanto esse processo desenvolvido era sustentável ou não. Então, eu aqui no Sultan, eu entro nessa parte de flotação, né? Flotação por espuma, através da recuperação da espuma e da floculação. Então, os objetivos principais do Sultan, né, eram recuperar os minerais sulfetados e produzir resíduos mais limpos. Então, é aquilo que eu já mostrei para vocês. Pega aqui os rejeitos sulfetados, faz a floculação seletiva e a flotação desse material posteriormente. Então, de forma geral, para chegar aos finalmente, né, da rota que a gente desenvolveu e como que a gente chegou a esse objetivo, teve que ser feito várias etapas, desde a seleção de quais floculantes a gente ia testar, até microflotação em tubo de Hahnemann, utilizando minerais puros, então quartzo, pirita, calcopirita. Fiz vários estudos com o tubo de Hahnemann. Depois a gente fez o que a gente chamou de um scale-up, mas na verdade é um scale-up para no caso do Sultan, né, para uma escala de laboratório. Então a gente saiu de uma escala micro do tubo de Hahnemann e foi para a escala da célula de flotação. Esse foi o scale-up do Sultan, né, em pequena escala,
Já no Reminta, quando eu falar em scale-up, a gente está falando de ir realmente para uma planta piloto, tá? Mas aqui no caso do Sultan, todos os experimentos eles se restringiram a uma dimensão de laboratório, a uma escala de laboratório, tá? Seguido essa flotação, essa caracterização, né, desse rejeito e todos os resultados preliminares que a gente já tinha, nós resolvemos classificar essa amostra, né, separar em duas frações distintas. Eu vou mostrar para vocês depois o fluxograma e, por fim, realizar essa flotação em célula, tá? Então, nessa primeira etapa aqui, onde a gente fez a floculação, né, do material puro, nós primeiro fizemos uma seleção de vários floculantes, assim, mais de 10 floculantes foram testados, e chegamos no final com uma lista de 3, né, que apresentaram aí, de certa forma, um potencial de nos fazer alcançar o objetivo que a gente tinha, que era flocular o material sulfetado e separar do restante dos minerais. Então, foram eles 2 comerciais, né, facilmente encontrados para comprar aí no mercado, 2 poliacrilamidas, uma aniônica e a outra neutra, Superfloc A130 e Superfloc N100. E um outro, não sei se vocês vão lembrar, mas eu comentei que uma colega do Sultan estava desenvolvendo reagentes, né, para o processamento mineral, e um dos reagentes que ela desenvolveu e que apresentaram potencial para uso nesse processo foi o que a gente nomeou de SiCNF, né, que é é um reagente feito através de fibras de celulose, nanofibras, né? Então, escala nanométrica. E essa colega funcionalizou essa celulose com um grupo funcional tiol, né? Para poder ter afinidade com os sulfetos. Então, esses foram os 3 reagentes aí principais com os quais nós desenvolvemos os estudos de floculação. Então, num primeiro momento, a gente analisou a velocidade de agitação, o tempo de agitação, a dosagem de floculante e o pH, para poder ver qual desses aí, em qual janela a gente conseguiria uma resposta mais diferente para os minerais que estavam envolvidos ali no sistema. E a gente analisou o volume sedimentado, a turbidez do supernatante e o tamanho do floco formado, né? Em diferentes momentos, com diferentes minerais e diferentes reagentes, cada um dessas respostas foi analisada. Então, para resumir e ir direto ao ponto, essas foram as condições nas quais nós observamos que poderia haver ali alguma diferença, né? Então, utilizando para os floculantes comerciais o A130 e o N100, o Superfloc, né? Aqui eu vou sempre chamar de A130 ou N100 para abreviar, mas eu estou sempre falando de Superfloc A130 e Superfloc N100. Então, se a gente prestar atenção aqui, vocês vão perceber que a dosagem utilizada, né, para os reagentes comerciais era muito maior, muito menor, desculpa, do que para essa celulose. Então, a gente está falando de 25 gramas por tonelada e aqui de 4.000 gramas por tonelada, tá? Então, foi testado aqui pirita, quartzo e também calcopirita, mas eu trago aqui para vocês os resultados com a pirita e com o quartzo. Então, a gente percebe que para a pirita, todos os reagentes testados, eles mostraram que acima de 60% de remoção da turbidez desse supernatante, da turbidez, né, do supernatante. E aqui, os 2 comerciais alcançaram quase que 100% da redução dessa turbidez. Então, uma excelente floculação da pirita. Olhando, né, para o quartzo, que era a maioria fazia parte junto com a pirita, né, representando a maioria dos minerais presentes ali no rejeito de Neves Corvo, a gente percebe já um comportamento um pouco diferente, né? Então, quando a gente olha que
para o A130 e para SICNF, a gente percebe que em qualquer um dos pHs testados, essa redução da turbidez ela foi muito pequena, muito menor do que quando a gente floculou a pirita. Então, isso era um ponto ali que demonstrava que poderia haver uma seletividade na hora que a gente misturasse esses dois minerais. Por outro lado, quando a gente fala do N100, ele foi muito influenciado pelo pH. Aqui no pH 10 é uma floculação bem baixa, mas por outro lado, quando a gente vai baixando esse pH 9 ou pH 8, a gente já percebe que o quartzo ele também vai ser altamente floculado, né? Acima ali também de 60%, considerando o erro, o desvio dos resultados. Aqui são algumas imagens que eu tirei no microscópio, utilizando cada um dos 3 reagentes testados, né? Então, a partir dessas imagens aqui, a gente conseguiu virar um pouco a chave e, associado com os resultados de análise da distribuição granulométrica, foi nesse momento que a gente decidiu que não seria viável fazer uma floculação seletiva desse material sem que a gente primeiro separasse esse material em 2 rotas, né? Em 2 faixas granulométricas. Se vocês observarem aqui, a gente tem partículas bem grandes de material silicatado, provavelmente aqui quartzo, né? Devido à grande quantidade que a gente tinha nessa amostra, sendo floculado, formando assim o que a gente chama de um heterofloco, né? Um floco heterogêneo, não só por minerais, formado não só por minerais sulfetados, mas também por quartzo, tá? Então, a gente observou que não seria viável trabalhar com esse material do jeito que ele tinha sido recebido lá direto da mina, né? Então, optamos por fazer estudos com o material do jeitinho que ele veio, mas também por testar 2 rotas de flotação para o material que nem precisaria passar por uma floculação, porque já tinha por si só uma granulometria adequada para flotar, e focar essa parte da floculação para as partículas mais finas, né? Então, é aí que surge esse fluxograma com essas 3 rotas testadas, tá? Então, eu vou mostrar cada uma delas individualmente. Então, primeiro a gente tem a flotação dos rejeitos de Neves-Corvo da forma como eles chegaram, né? Então, diretamente uma etapa Hofer para a flotação dos sulfetos, né? Nessa etapa, a gente utilizou os reagentes que eles já utilizavam na mina, né? Sulfato de cobre como ativador, o Cibix, o xantato, isobutil xantato de sódio, como espumante o Mibic e moderador de pH, ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. Os parâmetros testados foram a dosagem de reagente, o tempo de flotação, o pH. Fixamos alguns parâmetros, como a percentagem de sódio e o volume da célula, e analisamos a recuperação mássica, o teor, recuperação metalúrgica e o enriquecimento desse concentrado. Então, nessa primeira etapa, a gente definiu os melhores parâmetros para a flotação desse rejeito, né? Foram 300 gramas por tonelada de sulfato de cobre, 100 gramas por tonelada de Cibix, 100 gramas por tonelada de Bibic e pH 6, tá? Então, na segunda rota, que foi o que a gente chamou de rota classificação, flotação, então uma rota ainda clássica, né? Antes de flotar, nós utilizamos uma peneira vibratória, uma tela de 37 micrômetros, era a tela menor que a gente tinha ali disponível, e também na faixa de 37 micrômetros a gente percebeu que conseguiria fazer um corte de uma fração razoável ali desse rejeito, tá? Então, a gente chamou de amostra B
o oversize, que é os mais grosseiros, e a amostra C, o undersize desse peneiramento, tá? Uma curiosidade, né, que faz muito sentido na hora que a gente analisa os resultados já depois da flotação, é que na análise desse material, nessas tailings, né, originais, a gente percebeu que 65% do zinco presente nessa amostra, ele estava situado aqui nessa fração mais grosseira, tá? Então, é uma fração bem expressiva, tá? Uma quantidade bem expressiva de zinco que já estava ali numa granulometria adequada para a flotação. Por outro lado, quando se trata de cobre e de chumbo, né, galena e calcopirita, a gente já percebe o oposto, né? A maior parte desses minerais, eles se encontram, né, no rejeito de Neves-Corvo, nessa fração mais fina, que é a chamada de amostra C. E a terceira rota de flotação testada foi a flotação após a floculação, tá? Então, a gente fez ali o peneiramento, gerou essa fração mais fina, e essa fração mais fina passou por uma floculação seguida de uma flotação. Então, de novo, a gente sabe que além de 65% do chumbo estar presente aí nessa fração mais fina, ela também representa quase que 70% da massa. Então, a gente está falando de uma grande fração do rejeito de Neves-Corvo, situado ali abaixo de 37 micrômetros. Foram testados aqui o SFN100 e a SICNF. Por que a gente não testou nessa etapa o A130? O A130, apesar de lá nos estudos iniciais a gente ter percebido um comportamento, de certa forma, diferente do N100, na hora que a gente floculou, o material junto, né? Todos os minerais juntos e não separados, o comportamento dele foi muito parecido com o do N100, tá? Então, provavelmente atribuído à questão do pH, né? Se vocês lembrarem, aqui nesse gráfico, quando a gente mostra que reduzindo esse pH, o N100 ele já começa a ter uma floculação muito alta do quartzo. E o A130, a princípio, baixa. Mas a gente não estudou, por exemplo, esse pH mais baixo do que 7, tá? Que foi justamente o pH que a gente encontrou como sendo o melhor para a flotação desse rejeito. Então, nessa faixa de pH aqui, o pH 6, tanto um quanto o outro, tanto o N100 quanto o A130, eles tiveram um comportamento muito parecido, tá? Mas o N100, ele apresentou um potencial maior de floculação da pirita e uma recuperação maior, um volume maior sendo flotado quando a gente utilizava o N100. E por conta disso, a gente seguiu com o N100 e retirou o A130 nessa etapa aqui de escala de bancada, tá? Por outro lado, quando a gente testou a SICNF, que foi o reagente desenvolvido pela colega, né, do Sultan, nós percebemos nessa etapa aqui que a seletividade que tinha se mostrado, né, uma possibilidade lá nos estudos com esse material separado, os minerais separados, ela não se reproduziu aqui nessa etapa, tá? Esse reagente, fora isso, ele também apresentou um potencial de geração de espuma. Então, além de coletor, de floculante, ele também tinha um caráter de espumante. Então, devido à alta dosagem, como eu mostrei para vocês, a gente precisava de 4.000 gramas por tonelada para poder fazer com que ele de fato atuasse ali como um floculante. Nós percebemos que nessa dosagem muito alta ele gerava também muita espuma. E o excesso de espuma, vocês sabem que na flotação acaba sendo
negativo, né? A gente tem um aumento do arraste e uma perda na seletividade muito grande. Então, por conta disso, nessa etapa, esse reagente ele foi descartado, tá? E aí, mais para frente, quando eu falar sobre flock flotation ou flotação depois da floculação, eu vou apresentar para vocês os resultados com o N100, que foi onde a gente viu ali um potencial para o uso. Aqui eu estou mostrando para vocês a comparação entre os resultados do material flotado do jeito que ele veio, que é esse concentrado 1, então o rejeito original, o concentrado 2, que é esse laranjinha aqui do quadradinho, ele é a flotação das partículas mais grosseiras, então o oversize daquele peneiramento. E essa outra curva, né, da bolinha, é o concentrado 3, que é o concentrado gerado através da flotação das partículas mais finas, então do material passante lá no peneiramento de 37. Então, aqui, como era de se esperar, na hora que a gente flota esse material mais grosseiro, né, que tem ali uma granulometria mais adequada para a flotação, a gente tem uma recuperação muito acentuada, né? A gente está falando de enxofre aqui, porque eu não estou discriminando se é pirita, se é calcopirita, se é galena, só me interessa aqui os sulfetos, né? Os minerais sulfetados. Então, eu peguei como base aqui o enxofre. Então, a gente percebe que em 4 minutos a gente consegue já recuperar 95% de todos esses minerais sulfetados presentes nessa fração. Então, já por outro lado, quando a gente flota o material do jeitinho que ele veio, ou as partículas mais finas, né, após o peneiramento, a gente consegue uma recuperação igualmente alta, mas isso leva muito mais tempo, né? É natural devido à questão da cinética de flotação, essas partículas mais finas, elas levam mais tempo para serem flotadas. E o teor, né, desse material mais grosseiro também consegue ser maior do que o teor que a gente vai alcançar quando flota o material original ou as partículas mais finas, né? Então, uma flotação mais seletiva, ela é favorecida, obviamente, quando você tem partículas com uma granulometria mais adequada para flotar. Olhando para os rejeitos, né, que no final das contas é o que mais nos interessa, a gente está preocupado aqui em gerar rejeitos mais limpos para poder utilizar esses rejeitos em outras fontes, em outros mercados. Então, para isso, a gente precisa diminuir esses contaminantes e um deles é o teor de enxofre. É bastante relevante para a indústria da construção civil. Então, a gente percebe aqui que, mais uma vez, as partículas grosseiras, elas geram um rejeito mais limpo, né? 1,56% de enxofre, em comparação com as outras rotas de flotação do material mais fino ou do material do jeito que ele veio. Aqui eu separei esse gráfico do teor de zinco, teor e recuperação de zinco, porque fica, não sei se vocês vão lembrar, mas eu comentei que grande parte do zinco ele está contido na fração mais grosseira, né, desse material. Então a gente tem aqui um teor muito maior de zinco nesse concentrado mais grosseiro, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em utilizar isso aqui como um pré-concentrado para ser de repente utilizado, né, voltar ali recircular para você flotar dentro de uma planta que já existe, esse material tem um potencial muito maior de ser recirculado lá na planta de Neves Corvo do que, por exemplo, esse material formado a partir da flotação do rejeito, da fração mais fina do rejeito. Então, a gente já percebe aqui benefícios, né, em termos práticos da utilização desse concentrado, obtidos por conta da separação nessas duas rotas. Quando a gente flotou o material do jeito que ele veio, a gente tem aqui um teor de zinco bem menor.
Está falando aqui em torno de 1,4% versus 2,8%. Então, de cara, a gente já percebe aí um ganho nesse sentido agregado por conta desse peneiramento que aconteceu antes da flotação. Sobre o chumbo, eu mencionei para vocês que a maior parte do chumbo, assim como do cobre, ele está presente na fração mais fina. E a gente percebe isso aqui, né? Quando a gente olha, por exemplo, esse concentrado a partir da fração mais fina, né? O concentrado 3, onde a gente tem uma flotação bem pobre desse zinco. Apenas 65% ali no máximo de zinco, de chumbo, desculpa, é recuperado, e com um teor bem baixo, né? O teor original ali desse material, ele é em torno de 0,36% de chumbo. E a gente olha para esse concentrado aqui, ele está com um teor, inclusive, menor. Ou seja, o nosso chumbo, se a gente fala da flotação da fração mais fina, ele está, inclusive, sendo concentrado no rejeito, né? A gente não está conseguindo flotar esse chumbo de forma eficiente nessa fração aqui mais grosseira. Então, quando a gente fez a análise desse rejeito, a gente percebeu que grande parte da galena ela se encontra na fração menor do que 5 micrômetros. Então, se abaixo de 10 já é difícil de flotar, vocês imaginem abaixo de 5. Então, por conta disso, a gente tem uma flotação pobre, né, de chumbo quando fala de flotar essa fração mais fina do rejeito. E aqui o gráfico da flotação utilizando aquela rota após a floculação com o floculante N100. Então, o que a gente percebe? Aumentando aqui essa dosagem do N100, então foi testado 12,5, aqui 50 e... desculpa, acho que 12,5, 50 e 100. E a gente percebe que conforme a gente foi aumentando, a gente tem uma quantidade bem maior de ganga sendo arrastada, né? A gente está tendo aqui um teor de ganga bem maior no meu concentrado. Então, isso significa que flocular utilizando muito floculante acaba levando uma massa bem maior para o meu concentrado, mas é uma massa que, em grande parte, é composta por ganga, tá? O que é um ponto negativo, desse ponto de vista do enriquecimento, né? Do concentrado. Então, quando a gente olha para o teor de enxofre, a gente percebe aqui, ó, um efeito negativo do aumento da dosagem do floculante. Então, estava num teor ali de 45, depois já foi para 40, depois abaixo de 40, quando a gente tem 100 gramas por tonelada. Por outro lado, a gente percebe um efeito positivo na flotação do chumbo, quando a gente aumenta, foi 10, 50 e 100, né? Então, não foi 2,5, foi 10. A gente percebe um efeito positivo, né? Por outro lado, o que é um ponto bem interessante se a gente levar em conta que, na verdade, o principal desafio aí, nessa fração mais fina, é o chumbo, tá? Então, observou-se o efeito positivo da adição desse floculante em relação à flotação do chumbo. Essa imagem aqui é da análise de MLA para vocês observarem o quanto que esse material ele tem uma associação entre os sulfetos, né? Então, a gente olha aqui essa partícula, por exemplo, essa primeira, nós temos, né, na mesma partícula esfalerita, a gente tem pirita e a gente tem galena, tá? E o mesmo se repete para a segunda, né, para C, e aqui na E a gente vai ter esfalerita, pirita e galena também, novamente. Então, isso é para mostrar para vocês o quão difícil seria, ou até inviável, né, fazer uma flotação
seletiva em termos de sulfetos, né? Flotar somente galena, flotar somente esfalerita e flotar pirita separadamente. Então, um dos motivos para a gente optar por fazer uma flotação coletiva de todos os sulfetos é justamente conhecer essa mineralogia a fundo desse material e perceber que, apesar da granulometria ser baixa, né, de certa forma, ainda assim a gente tem uma associação muito grande entre esses minerais. Então, no final da flotação de Neves-Corvo, foi proposto o seguinte fluxograma. Primeiro, a gente pega os rejeitos, né? Faz o peneiramento, faz uma flotação clássica da parte over, né? Do material mais grosseiro. Depois, a gente faz uma flotação clássica desse material mais fino, para retirar o máximo que a gente puder de sulfetos, mas a gente sabe que vai ter uma recuperação baixa desse chumbo. E aí, em seguida, na tentativa de recuperar mais chumbo e gerar rejeitos com um teor mais baixo desse contaminante, faz-se uma flotação, uma flock flotation, né? Uma flotação dos flocos, utilizando aí esse floculante N100. Né? O alvo aqui é maximizar a recuperação do chumbo, tá? Então, finalmente, se chega ao rejeito, né, final, bem mais limpo do que as tailings ou o rejeito original de Neves-Corvo, tá? Não sei, professor André, se tem alguma consideração, se alguém quer falar alguma coisa até o momento, eu vou entrar agora no próximo estudo de caso. Não, Ana, até agora não temos nenhuma pergunta, não. Fica à vontade, tá? Tá, certo. Tá, então aqui eu começo a mostrar para vocês o segundo estudo de caso, que é o estudo de caso da mina de Rammelsberg. Então, uma coisa muito interessante aqui sobre esse estudo de caso é a proximidade dessa barragem de rejeito de dois pontos altamente habitados, tá? Então, a gente tem aqui a cidade de Goslar, que é uma cidade muito antiga, né, bem maior do que Clausthal. A mina de Rammelsberg, né, antigamente onde funcionava. A barragem de rejeitos, então a gente está falando aqui de um raio bem curto de quilômetros, aqui não tem nem 5 quilômetros de distância. E aqui, a jusante dessa barragem, a gente tem uma outra cidade, que é chamada de Oka. Então, há uma preocupação muito grande, principalmente dos moradores dessa cidade, né, dessa comunidade, com a existência dessa barragem de rejeito aqui, tá? Então, é uma barragem antiga, uma barragem que foi construída com parâmetros de segurança que hoje em dia eles já não são mais aceitáveis. Então, existe toda uma problemática aí da forma que ela foi construída, é a jusante dela existe a cidade de Oca, e os parâmetros de segurança dela, hoje em dia, eles já não seriam, se fosse para construir hoje essa barragem, o parâmetro de segurança seria outro, tá? Então, há muitos fatores aí que motivam que haja esse estudo para reprocessar e dar um fim realmente nessa barragem de rejeito, né? Então, como eu estava comentando, fora essas motivações, existem também metais e minerais críticos para a União Europeia presentes nesses rejeitos. A proximidade e localização dessa barragem em relação à comunidade, os padrões de segurança não atendem aos padrões atuais e, obviamente, minimizar os riscos ambientais e restauração desse vale. Então, essas são as principais motivações aí que fazem esse projeto Reminta estudar o reprocessamento dessa barragem de rejeito.
Então, sobre esses metais e minerais críticos para a União Europeia que estão presentes aí nesse rejeito, como eu comentei com vocês lá atrás, no passado, em 2015, houve um outro projeto chamado Revita, onde foi feito um levantamento, né? Vários furos aí de sondagem para retirar a amostra dessa barragem. E eles perceberam que lá dentro existe ouro, índio, gálio, prata, cobalto, cobre, prata, chumbo, zinco e bário, tá? Então, tudo isso existe lá em grande quantidade dentro dessa barragem de rejeito. Então, a gente sabe que lá na Europa eles apresentam, hoje em dia, uma quantidade bastante reduzida, né, de minas, são muito dependentes de vários dos minerais e dos metais que eles consomem, e por que não tentar reaver, né, um pouco dessa demanda através do reprocessamento desses rejeitos. E, de certa forma, também se livrar, porque ninguém quer ter aí no seu quintal uma barragem de rejeito, tá? Então, esse é o potencial que essa barragem apresenta, uma vez viabilizado essa rota de processamento. Então, o maior desafio para o processamento, né, desse material, eu já mostrei lá na frente, lá atrás, aquele gráfico, né, da distribuição de partícula, aqui um outro gráfico obtido também pelo projeto Revita, e que está de acordo com a análise que nós fizemos agora no Reminta, onde a gente percebe, perdão, que grande parte desse material está realmente abaixo de uma fração muito fina, tá? Então, 99% abaixo de 60 micrômetros, 90% abaixo de 34 micrômetros, 84% abaixo de 27, 50% abaixo de 9 e assim sucessivamente. Então, é um material extremamente grosseiro, ou fino. E aqui, de novo, um zoom bem grande em uma das partículas e a gente percebe uma associação muito forte, apesar da granulometria pequena, ainda de pirita, esfalerita, galena e, inclusive, barita, né, nessa fração. Então, aqui na flotação das tailings de Borich, nós fizemos, como eu mencionei anteriormente, além da flotação de sulfeto, também o estudo da flotação da barita e dos carbonatos, tá? Já diz que, em relação aos carbonatos, nós não tivemos tempo hábil para poder chegar a uma rota que pudesse ser aceitável. Então, foi feito um levantamento a partir de estudos, né, que já tinham sido iniciados também no projeto Revita, então demos continuidade, mas, mais uma vez, não se chegou a uma rota promissora ainda para a flotação de carbonatos, mas, em compensação, a rota de sulfetos e de barita, ela já está bem definida, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui o que já foi feito, o que já se conhece, já se sabe a respeito, tá? Então, assim, como eu comentei com vocês, ao contrário da flotação do material do Sultan, né, do rejeito de Neves Corvo, a flotação do material da barragem de Borich, ela não inicia do zero comigo. Ela já tem aí um projeto anterior, onde muitos dados já foram levantados. Eu vou só tomar uma água rapidinho, pessoal. E aí eu parto desses parâmetros para fazer a minha análise, tá? Então, a nossa ideia fundamental aqui no Reminta era avaliar se aqueles parâmetros que outrora mostraram eficazes ainda eram aplicáveis, né? A gente sabe que os rejeitos sulfetados,
eles, com o passar do tempo, eles podem sofrer uma alteração, né, a nível de superfície, né, das partículas, e a alteração a nível de superfície é tudo que conta na hora de se flotar, né? Então, as propriedades superficiais dessas partículas são muito importantes para a flotação. Então, como o trabalho era todo baseado em flotação, a minha parte, né? Depois de mim, vem a lixiviação com uma outra colega que trabalhou, mas a gente precisava analisar se esses parâmetros que foram utilizados e achados como parâmetros ótimos no projeto Revita ainda seriam atendidos hoje, né? Na época do Revita, os rejeitos eles tinham sido recém-retirados da barragem, né? Então, a campanha de amostragem foi feita na época daquele projeto. Então, as tailings, de certa forma, estavam frescas, né? Apesar de estocadas ali na barragem, mas a gente sabe que há uma camada muito espessa de água isolando ali o contato desse material com a atmosfera e, portanto, minimizando a oxidação. Já quando a gente retira esse material da barragem e estoca em camburões, né? A gente ainda continua tendo uma quantidade ali de água em cima para tentar evitar essa oxidação, mas nada comparado com a maneira como eles estavam estocados ali na barragem de rejeito originalmente. Então, esse primeiro gráfico mostra para vocês que, utilizando os mesmos parâmetros, né, do Revita, nós obtivemos uma recuperação menor, né, desse material. Então, já se percebeu que havia acontecido alguma alteração ali, né? A gente não conseguiu atribuir a outro fator além dessa alteração ao longo dos anos da superfície desses minerais. Um outro fator também que foi cogitado é a questão da granulometria. Então, como eu falei para vocês, a depender da região que você pega esses rejeitos na barragem, você vai ter uma composição mineralógica um pouco diferente e, inclusive, uma granulometria também um pouco diferente. Então, o que eu percebi é que os rejeitos que eu utilizei, eles eram mais finos até do que os que tinham sido utilizados lá atrás. Então, isso pode ajudar a explicar resultados piores do que os que foram obtidos lá em 2015. 2015 a 2017 foi o período em que esses ensaios aconteceram. Aí aqui dando um zoom, né, no concentrado dessa flotação de sulfeto, a gente percebe, olhando aqui para a recuperação, né, recuperação de ferro, cobalto, chumbo, zinco, cobre e arsênio, que são os elementos que estão ligados a sulfetos e, de forma geral, aos sulfetos, né? O ferro e o cobalto também aos carbonatos. Mas a gente percebe ali que há uma recuperação em torno de 50% a 60% apenas, né? Então, isso nos motiva a pensar em fazer, ao contrário do Sultan, né? Que a gente já tem uma única etapa, mais de 90% ali dos sulfetos sendo recuperados. Aqui a gente precisa de uma etapa scavenger para poder retirar um pouco mais desses sulfetos ali do rejeito. E uma outra coisa que a gente observa aqui é em relação ao enriquecimento. Então, a gente precisa, de certa forma, aceitar enriquecimentos ao redor de 2, né? Ou seja, um enriquecimento não muito alto, mas tudo isso por conta da natureza desse material, né? Extremamente fino e a maioria também não composta pelo material de interesse que a gente tem ali no rejeito. Então, falando sobre a parte do scavenger, né, que eu comentei com vocês que era uma necessidade, foram testados vários parâmetros e no final a gente obteve os melhores resultados utilizando 50 gramas de sulfato de cobre, 75 gramas por tonelada de aerofine e 50 gramas por tonelada de flotanol. Então, todos esses reagentes foram reagentes que já eram utilizados na época do Revita, tá? Então, eu mantive os mesmos reagentes,
só mudei ali os parâmetros para a gente poder tentar achar qual seria a melhor concentração para cada um deles para essa etapa Scavenger. Já na etapa da flotação da barita, eles também haviam feito esses ensaios e acharam esses parâmetros que vocês veem aqui na lateral como sendo os parâmetros ideais, né? Silicato de sódio como dispersante e depressor, lupromin como coletor, flotanol como espumante, 25% de sólidos na polpa, pH 9, e utilizaram uma célula de flotação de 1 litro. Então, a gente percebe aqui que para a flotação da barita, precisa-se de um tempo relativamente longo, né? A gente está falando aqui em torno de 20 minutos para obter 80% de recuperação dessa barita, tá? Então, no caso da barita, ela se apresenta no rejeito situada nas frações mais finas. Então, assim, é mais complexo flotar a barita do que flotar os sulfetos aqui nesse rejeito, porque fazendo a análise, né, química por faixa granulométrica, a gente percebe que a barita ela está localizada nessa faixa mais fina, então mais complicada de ser recuperada. O projeto Reminta, né, ele previa que a gente, ao final, depois de encontrar ali indícios de uma rota favorável em escala de laboratório, que a gente fosse para uma escala piloto. Então, aí nessas duas fotos da lateral, vocês podem ver uma imagem da flotação de sulfeto em uma célula tipo Wenco de 100 litros, tá? Lá no laboratório, na usina, né? Do IFAD. E aqui na foto inferior já são os produtos, né? Aqui os concentrados e aqui o tanque com os rejeitos que foram formados após a flotação. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa etapa em escala piloto da flotação desse material. Nesse primeiro vídeo, a gente está fazendo o condicionamento dos reagentes para a flotação da barita, né, separado num condicionador para que a gente tenha uma percentagem de sólidos mais alta e uma adsorção mais efetiva desse coletor, do lupromin. Já nesse segundo vídeo, quando a gente já está adequando a percentagem de sólidos para a flotação, tá? Então, vocês vão ver aqui na parte de cima, a gente está na parte suspensa, né? No primeiro piso ali de serviço, onde a gente adicionava a água para adequar a polpa, a percentagem de sólidos, e na parte de baixo, onde aparece o colega aqui no vídeo, vocês vão ver, é onde fica situada a célula de flotação. Então, a gente fazia essa transferência por gravidade, né? Então, no final, depois de ajustar o pH e a quantidade de água, o colega que abria essa válvula e a gente transferia o material do condicionador para a célula de flotação. E aqui nesse último videozinho é a etapa da flotação dos sulfetos. Nesse próximo slide, vocês veem o videozinho dos concentrados, só que agora não de sulfeto, mas de barita, tá? Por isso que ele é assim bem claro. Então, nós íamos coletando
esse concentrado em vários tempos, né, para poder construir depois a curva de teor e recuperação ao longo do tempo. Então, aqui na parte dos sulfetos, a gente percebeu que no scale-up do processo, a gente precisou utilizar mais reagente do que a gente utilizava em escala de laboratório. Então, no laboratório, aqui a gente usava 150 gramas por tonelada. Já na escala de bancada, a gente adicionou 150, mas depois fez 2 adições de 75, tá? E um tempo também maior, o que é de se esperar quando você faz um scale-up, que esse tempo seja maior comparado com o tempo de flotação na escala de bancada, né? Então, a gente percebe aqui que os melhores resultados foram testados 5 cenários, e o cenário que deu o melhor resultado para a gente nessa etapa Hofer foi o que utilizou esses parâmetros aqui. Então, a gente chegou aqui, por exemplo, para arsênio, com quase 90% de recuperação, para cobre, quase 80%, para zinco, 70%, e para o chumbo, mais do que 65%, em uma única etapa de flotação, tá? E aí, como eu comentei com vocês, a gente precisou fazer a etapa Scavenger, né? Então, para a etapa Scavenger, nós utilizamos os mesmos parâmetros obtidos no laboratório e conseguimos aqui em torno de 60% de recuperação de cobalto, 50% de cobre, 30% de ferro, quase 40% de zinco e quase 30% de chumbo, nessa etapa Scavenger. Já para a parte da barita, né, então nós pegamos os parâmetros que já conhecíamos, né, lá da época do Revita, testados novamente em laboratório, mas também testamos um segundo cenário, onde a gente utilizou mais silicato de sódio, para poder ver se a gente conseguia aumentar essa seletividade, né, dispersando mais essa polpa. Só que confirmou que realmente os melhores resultados eram aqueles já conhecidos, né, com os parâmetros já conhecidos, porque o excesso de silicato de sódio, e para compensar, né, o silicato de sódio ele tem um efeito negativo em cima da espuma. Então a gente precisou utilizar mais flotanol para poder ter a mesma quantidade de espuma, e acabou sendo demais até. Então, o excesso de dispersante, excesso de espumante, acabaram gerando um arraste, né, um entrainment maior de ganga e uma flotação menos seletiva. Então, por isso, a gente continuou com os parâmetros que a gente já conhecia e que se mostraram mais seletivos aqui nessa etapa, tá? Então, chegamos a recuperar aqui quase que 70%, né, 65% por aí por cento, com o teor de barita de quase 75% nessa etapa Hofer de flotação. Já na etapa Scavenger, a única coisa que foi adicionada foi o Lupromin, porque a gente já tinha o dispersante ali presente na polpa, e o próprio Lupromin ele tem uma característica também de gerar espuma. Então, a gente colocou somente 15 gramas por tonelada de flotanol, fixou, e alteramos aqui só a quantidade de Lupromin, para verificar se, aumentando essa dosagem, a gente teria algum efeito positivo. E mais uma vez a gente percebeu que os melhores resultados eles foram alcançados quando a gente utilizou menos coletor. Aqui esse excesso de coletor também acabou baixando o nosso teor e baixando a recuperação do concentrado, tá? Então, assim, para resumir, né, o que a gente conseguiu obter ao longo desses testes envolvendo as etapas Hofer e Scavenger, tanto para flotação de sulfeto quanto para flotação de barita, o que a gente percebeu? A gente percebeu que os sulfetos, eles foram
no mínimo 80% recuperados, né? Quando a gente soma Hofer e Scavenger. Então, a calcopirita, por exemplo, a gente alcança mais do que 90%, né? A pirita também mais do que 90% de recuperação. E o chumbo e o zinco, né, através da galena e da esfalerita, também no mínimo 80% de recuperação, utilizando essas duas etapas. Por outro lado, a gente percebe que uma boa parte dessa barita ela está indo para o concentrado de sulfeto, né? A gente está falando aí algo em torno de 15% da barita, que não é desejável que vá para o concentrado de sulfeto, acaba indo para lá, né? Devido a essa granulometria muito fina que a gente tem aí, ela acaba sendo arrastada, né, para esse concentrado. E quando a gente junta a recuperação da barita na etapa Hofer e Scavenger da barita, a gente percebe que do todo, né, da barita presente nesse rejeito, apenas 60% está indo para o concentrado de barita, né? Tem aí uma parte que está indo para Hofer do sulfeto, outra parte pequena, mas ainda assim para Scavenger dos sulfetos, e em torno de 20% ainda permanece no rejeito, né, nas tailings. Então, fica bem clara a diferença e a maior complexidade dessa flotação da barita em relação à flotação dos sulfetos, tá? Mas, de forma geral, quando a gente compara, por exemplo, o material original aqui, né, que é o feed, né, a alimentação, que é são os rejeitos, e a gente compara os rejeitos, no caso, o material original, que é o meu feed da flotação, né, a minha alimentação, e os rejeitos gerados, o rejeito final, a gente percebe que grande parte do material que é problemático, né, que são os sulfetos, não existe mais ali. Então, foi drasticamente reduzida a quantidade de sulfetos. Se vocês olharem aqui o quanto que tinha antes e agora, então a gente percebe o sucesso dessa flotação através dessa rota que foi desenvolvida, né? Então, os rejeitos finais gerados é basicamente um xisto, né, que é formado uma mineralogia característica ali da região, formado por quartzo, clorita, ilita, feldespato e óxido de ferro. E também tem uma mistura dos carbonatos e barita, né, que é o que deveria ter saído daqui e ter se concentrado em um desses dois, mas ainda permanece aqui. Então, concluindo, pessoal, o que a gente percebe, né, com essa pesquisa envolvendo os dois estudos de caso, né? Então, há um potencial muito promissor do uso da flotação para esse reprocessamento dos rejeitos, né? Foram produzidos com sucesso concentrado tanto de sulfeto quanto de barita, cada um com os seus desafios, a depender do estudo de caso e a depender do mineral em si e de como esse mineral ele se apresenta ali nesse rejeito. E os riscos associados a componentes perigosos nos rejeitos, eles foram reduzidos, né? Então, nesse último gráfico fica muito claro isso, e na flotação de Neves-Corvo, idem. Então, recomenda-se a utilização de outras etapas de flotação, bem como o uso de lixiviação para diminuir o teor de metais pesados nos rejeitos finais. Então, como vocês puderam ver nas duas imagens, né, das partículas no microscópio, a gente tem uma grande associação ainda entre os sulfetos ou da barita com os sulfetos, no caso das telhas de borite. Isso a gente não consegue separar através de flotação. A gente precisa realmente dissolver através da lixiviação para poder recuperar e separar esse material. Então, a gente recomenda, né, fortemente o uso de lixiviação. Em ambos os projetos, tanto no Sultan quanto no Remita, isso já acontece. Já existiam pesquisadores trabalhando com os rejeitos que eu estava produzindo, para que a gente possa aumentar, né, a utilização desses resíduos na indústria de construção,
bem como reduzir os riscos ambientais. Os resultados do scale-up na escala piloto, né, especificamente no caso das tailings de Ramsberg, mostram um claro potencial para novas investigações sobre as aplicações industriais desses produtos. Então, assim, existem muitos desafios ainda, muitas lacunas a serem estudadas e preenchidas e melhor compreendidas, mas fica bem claro que é possível, né? É possível reprocessar, é possível recuperar muita coisa que pode ser útil hoje em dia e diminuir o dano que esses rejeitos podem vir a causar no meio ambiente. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês ainda estejam acordados, que ainda tem alguém por aqui além de mim, do professor André. E deixo aí o meu e-mail disponível, caso vocês queiram me contactar em outro momento. E fiquem à vontade para comentar algo ou perguntar, enfim. É isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Ana, pelo tempo, pelas palavras. Eu acompanhei uma parte desse trabalho inteiro, eu sei que deu trabalho, né? Dá para ver quanto que a Ana trabalhou pelos resultados que ela apresenta. Parabéns, Ana. Pode ter certeza que não sou só eu que estou acordado, não. Tem uma turma aqui que a gente tem que puxar a orelha deles se estiverem dormindo, tá? Mas só para você saber, ó, nós estamos com alunos aqui de mestrado, que é o caso da Jaciane, que está no nosso laboratório, trabalha com flotação também. Nós temos alunos aqui de doutorado, que é a Bruna, tá? Deixa eu ver quem mais aqui, a Maria Rosa, o Pablo, tá? A Bruna e o Pablo são do nosso laboratório. Temos aqui o Erivan, que também é aluno de doutorado. Tem alguns outros nomes que eu não estou reconhecendo quem são as pessoas no momento, mas talvez até eu as conheça. Mas, enfim, nós estamos com uma audiência aqui. Pessoal, por favor, postem aqui as suas perguntas. Teve muito que a Ana mostrou para a gente aqui. Com certeza devem haver perguntas, né? Mas, Ana, eu gostaria de estar começando as perguntas, então, aqui com você. Seguinte, ó. Fala para a gente, Ana, o que foi o mais difícil de trabalhar com esse tailings lá de Corvos Neves? O que você achou, assim, que foi realmente a maior dificuldade vivenciada por você? Professor, assim, acho que a maior dificuldade foi tentar flocular esse material do jeito que ele chegou, sem conhecer ainda como que ele se apresentava, porque algumas análises eu só tive depois. Eu mostrei aqui cronologicamente, né? Não cronologicamente, mas logicamente como as coisas deveriam ter acontecido, mas na prática não foi assim que eu obtive essa sequência de resultados. Teve muita coisa que eu fui conhecer, por exemplo, o MLA de Neves Corvo, eu já fui ter posse disso, fui poder realizar essas análises quando eu já tinha desenvolvido muita coisa, sabe? A gente sabe que tem coisa que não faz no laboratório que a gente trabalha, que depende de outros pesquisadores. Então, nem tudo acontece na hora que a gente precisa. E a gente não pode parar, tem que continuar avançando. Então, o fato de ter tido algumas informações que poderiam ter me feito ter tomado decisões um pouco diferentes, somente em etapas posteriores, acho que foi um desafio, sabe? Mas, assim, não sou só eu, né? Todo mundo passa por esse tipo de desafio, mas com certeza foi desafiador não conhecer tanto esse material no início e precisar já continuar, porque muita gente dependia, inclusive, dos rejeitos que eu gerava, né? Como eu falei, o Sultan, ele era todo interligado. Então, tinha gente o tempo inteiro, Ana, quando é que vai ter rejeito? Ana, eu preciso desse rejeito. Ana, meu Deus do céu, calma, gente. Vocês começaram junto comigo e eu ainda estou igual vocês, começando. Como é que eu posso já ter um produto final para fornecer, sabe? Então, a gente até questionava isso. Como é que eles fizeram esse projeto com pessoas todas começando ao mesmo tempo, só que com algumas dependendo de resultados que vão ser gerados pelos colegas que também acabaram de começar? Então, o fato de eu estar logo ali no início dessa cadeia me fez, em muitos momentos, ter que continuar prosseguindo enquanto eu aguardava resultados que poderiam me levar para um outro caminho, por ter que fornecer material para os colegas. Então, acho que isso foi um desafio.
Foi um super desafio, né? Então, assim, trabalhar em equipe não é fácil, trabalhar numa cadeia é tão complicado ou mais, né? Mas olha só, a professora Maria Fernandes, desculpa, Maria Rosa Fernandes, você falou aí de cochilar, não estou cochilando não, tá? Ela é professora aqui no IF, Goiás, Campus Catalão, tá? Nossa aluna de doutorado, ela lhe parabeniza, fala que foi uma excelente apresentação, mas Maria Rosa, ela é geóloga, pode perguntar outras coisas também, viu? Você, parabéns, muito obrigado. Não, pode perguntar coisa de geologia que a Ana quer responder, tá? E o Max Júnior, eu não conheço, né? Ele também lhe parabeniza e gostaria de saber se vai ficar disponível. Vai, Max, todas as palestras nossas aqui vão para o nosso canal no YouTube, eu vou colocar aqui no chat para você o endereço, tá? Então a Ana estará conosco, como todos vocês, no YouTube daqui a pouquinho, tá? Talvez ainda hoje a gente já faz o upload, tá certo? Ela falou aqui um opa aqui. Ana, já que a gente está falando então sobre geologia de outros lugares, você apresentou vários resultados, né? Você chegou a comparar um pouquinho da geologia desses dois lugares, mas com depósitos brasileiros? Como é que a gente fica em relação a esses depósitos polimetálicos sulfetados no Brasil em relação ao que você viu lá da Alemanha e de Portugal? Ei, professor, olha, o senhor falou para perguntar aí, geólogo. Eu não sou geólogo, eu sou engenheira de Minas. De Minas, eu sei. Eu não tenho lá esse conhecimento. Aí o senhor tem que chamar a Juliana para vir dar essa palestra aqui. Boa, a Ju tá na lista, tá? Pois, e ela tá na Suécia, o senhor tá sabendo, né? Tô sabendo. Não, quando ela foi, assim, a Ju é uma gracinha, né? Então, assim, bom, para aqueles que não sabem quem é a Ju, né? A Juliana, ela foi uma das pessoas que, como a Ana, nós mandamos para a Alemanha, mas no bom sentido, tá? Então, a Ju, ela fez parte do projeto MOCA, que era um projeto, então, que a gente tinha em parceria com a Universidade de Clausthal. Foi o projeto que me recebeu em primeiro lugar, né? Recebeu a professora Helenice como parte do doutorado dela, doutorado sanduíche, e a Ana foi como aluna, como bolsista de pós-doc, tá? Então, a gente mandou a Ana. Quando eu e a Helenice estávamos voltando, a Ana chegou lá, ficou um tempo, e eu acho que quando você chegou, a Ju estava lá, né, Ana? Não, professor, a Ju chegou um pouco depois, foi no meu primeiro ano, mas eu cheguei primeiro. Aí ela ficou até. Era para ter ficado um tempo lá em casa, né? Que o senhor tinha conversado comigo, mas acabou que ela estava tímida. Na época a gente não era assim tão próxima, mas depois viramos melhores amigas, assim, uma pessoa maravilhosa. E a Ju, naquela época, ela estava vinculada à USP, né? O LCT, que é o Laboratório de Caracterização Tecnológica da USP. Então a Ju é geóloga mesmo, e quando ela chegou lá, mandou uma mensagem: André, adivinha onde que eu tô e tal. Veio eu e o marido dessa vez. Pô, que bacana. Aí ficamos sabendo que ela tinha voltado para lá. A Ju tá na lista, eu já convidei ela. Ela só não deu a palestra antes da sua, porque ela sofreu um pequeno acidente lá, quebrou o pé e tal. Então, aí ela falou: não, deixa a Ana ir primeiro, a Ana tá grávida. A desculpa dela foi assim: deixa a Ana ir primeiro antes que o Martin nasça. Falei, então tá bom, então vamos chamar a Ana primeiro, tá? Mas fala para mim, Ana, o que você viu assim, desses depósitos em relação aos brasileiros? Você chegou a fazer algum tipo de comparação? Professor, sinceramente não. O que eu percebo é assim, a gente tem, pelo menos aqui nas minas da região norte, né, que é onde eu conheço bastante o Sossego, o Salobo, tem bastante calcopirita, igual eles têm lá. Muita pirita como ganga, então é realmente um contaminante ali que a gente tem que lidar, mas já é muito conhecido também os depressores que a gente utiliza para poder fazer essa separação no processo. E o que a gente vê é que essa rota de flotação de sulfeto, ela já é muito bem definida, né? Então, a gente tem, ao contrário, por exemplo, dos carbonatos, que foram um desafio e até hoje não está bem claro como vai ser feita essa flotação, a gente tem coletores extremamente seletivos e eficazes para essa flotação de sulfeto. Então, bem, assim como aqui a gente tem recuperações e teores excelentes, partindo de um feed, né, uma alimentação com um teor baixo, e consegue desenvolver tranquilamente essa rota. Lá a gente também percebe isso, né? Só que hoje em dia eles já não têm mais essa riqueza que a gente tem aqui. Hoje eles estão, se quiserem, tendo que reprocessar, rejeito ou exportar esse material daqui da gente. Mas uma diferença, né, que eu vi, pelo menos da de Boerich, é a questão da barita, né? Eu nunca tinha trabalhado com barita, não conheço aqui barita sendo associada, pelo menos em tanta quantidade assim, nos nossos depósitos aqui da região. E lá é extremamente rico, né?
Então, utilizaram muito e até hoje ainda pretendem utilizar para perfuração de poços, né? A gente sabe que a barita ela é bastante utilizada como um desses fluidos aí de sustentação das paredes dos furos de sondagem e para outros fins também na construção civil. Então, essa sim foi uma diferença que eu percebi, principalmente na de Boreach, comparado com o que a gente vê aqui na nossa realidade da região norte, no caso. Perfeito, Ana. Ana, a Maria Rosa, ela gostaria de saber um pouquinho mais sobre a análise do LCA que você fez, a análise do ciclo de vida. Ela te pergunta como é que você chegou nos índices que aparecem na sua estimativa. Ciclo de vida, professor? Acho que ela está falando do Life Cycle Assessment. Ela falou análise de ciclo de vida do processo. Se ela puder explicar melhor. Ah, o Life Cycle Assessment. Então, isso não era eu, é Maria Rosa, né? Isso. Pronto. Maria Rosa, essa parte do Life Cycle Assessment não era eu. No Sultan, nós éramos 15 pesquisadores, divididos em 4 work packages, são pacotes de trabalho, né? E aí o pessoal do Life Cycle Assessment era o pessoal do pacote de trabalho 4, tá? Então, eu posso te passar o nome do pesquisador excelente, ele estava na ETH, lá na Suíça, em Zurique. Haka é o nome dele. Ele é da Indonésia. E ele pedia assim, eu vou te falar o que ele me pedia, né, do meu processo, para ele poder colocar lá no programa e alimentar essa análise. Ele me pedia consumo de energia, ele me pedia tipo de reagente, consumo de reagente, me pedia o volume de água que a gente utilizava, quais os equipamentos que eu utilizava para ele poder ter as potências e os consumos, né, de cada um desses equipamentos e os teores de entrada e de saída de todos os meus produtos, da alimentação e dos produtos. Então, basicamente, da minha parte, foram esses os inputs que eu dei para ele trabalhar no Life Cycle Assessment. Mas ele defendeu bem antes de mim, inclusive. Então, a tese dele, ele publicou muitos papers durante o doutorado. Então, tá tudo disponível. Eu vou colocar aqui para vocês o site, professor, do Sultan, onde vocês conseguem ver todos os pesquisadores e todas as publicações que nós fizemos. Tá tudo lá nessa página. Então, vocês conseguem. Eu vou pôr aqui no chat o link. E aí lá tem todo mundo que estava envolvido, o projeto de cada um e as publicações que nós fizemos. Então, o Life Cycle Assessment você vai encontrar lá olhando o Haka, esse pesquisador. Tá bom? Ótimo, Ana. Depois eu coloco no YouTube também esse link aqui para o Sultan, tá certo? Maria Rosa já deu joinha aqui te agradecendo. Ó, a Delcione Luiz da Silva. Delcione, eu não conheço quem é a pessoa, depois se puder até falar para a gente quem é você, eu acho pelo menos que eu não conheço. Ela lhe parabeniza pela palestra, ela gostaria de saber por que você utilizou a célula Wenco e não uma coluna ou até mesmo ar forçado. Depois tem uma segunda pergunta, vamos trabalhar com a primeira, depois te faço a segunda. Eu não utilizei porque não tinha disponível Delcione, né? Isso. O que eu tinha disponível lá era essa célula, que foi inclusive uma doação para o nosso instituto de uma empresa na África do Sul. Então, eles mandaram essa célula para a gente. A célula não estava sendo utilizada até o momento de eu chegar no instituto. E ao longo desses anos que eu passei lá, ela foi colocada em operação e era a célula que eu tinha disponível para flotar. Inclusive, um dos pontos, né, na minha defesa que a gente comentou foi justamente sobre isso, né? Então, se a gente fosse colocar o cenário ideal, né, não teríamos flotado em célula, teríamos flotado em coluna, que a gente sabe que é muito mais favorável para a flotação de material fino e ultrafino. Mas dentro das possibilidades que a gente tinha lá, era o que estava disponível. Aí foi por isso que foi utilizada essa célula. A ocasião fez a situação, né? Ana, a segunda pergunta que o nosso participante aqui lhe encaminha
é com relação ao desafio de manter o floco em uma máquina de flotação. Essa pergunta é boa, né? Então, assim, a máquina de flotação ela tem que ter turbulência, né? Ela tem que promover um choque efetivo da partícula mineral com a bolha. Você mostrou isso, né? A foto foi bem ilustrativa. Então, as questões hidrodinâmicas são desfavoráveis à manutenção do floco, tá? O que você pode falar um pouquinho a mais para a gente sobre isso, Ana? Eu concordo, esse era uma das minhas preocupações, porque eu comecei todo esse estudo em Becker, né, fazendo floculação num Becker. E aí um peixinho magnético, né, uma barrinha magnética agitando, e os flocos ficavam lindos. Eu falava, nossa, isso aqui, na hora que eu colocar numa célula, que eu ligar ali a rotação dela em 1.200, 1.400 RPM, eu não sei se esse negócio vai segurar. E aí, quando a gente começou a fazer os testes em célula, né, de 320 ml, que foram as células, o volume da célula, né, que eu utilizei no Sultan, nós percebemos que sim, os flocos eles se mantinham. Eu peguei lá com um conta-gota alguns fragmentos ali da própria célula em turbulência e levei para a lâmina para analisar no microscópio e os flocos estavam lá. Tanto que aquela foto que eu mostro lá, os três reagentes com os flocos formados e aquela heterofloculação do quartzo junto com os sulfetos, ele veio de uma flotação que eu estava testando. Todos eles vieram de uma flotação em escala de célula de laboratório. Aí, quando a gente foi para o scale-up, eu não sei se vocês notaram, mas a gente não trabalhou com o material do Sultan, que foi onde eu testei a Flock Flotation. Para o material do Reminta, não houve tempo da gente fazer essa extrapolação da Flock Flotation para esse material. E ele era o único material que eu tinha quantidade suficiente para ir para uma célula de 100 litros. O material do Sultan, eu não tinha amostra suficiente. Então, para esse material e esse floculante que eu utilizei, eu não posso afirmar que os flocos eles iriam se manter ali dentro daquela célula Wenco que eu utilizei. O que eu sei das minhas pesquisas durante o doutorado é que existem já plantas a nível de indústria que utilizam flock flotation, né? Já tem uma já bem antiga, relativamente antiga nos Estados Unidos, onde eles utilizam o flock flotation para recuperação de ferro, tá? Não o sulfeto, mas o óxido de ferro, e eles trabalham com flotação de floco em escala industrial. Então, o floco, ele tem uma resistência até maior do que o que a gente possa imaginar, né? Não, obviamente, não, provavelmente não com todos os floculantes, mas existem floculantes que formam flocos resistentes. É bem interessante, assim, esses estudos, eles são bem iniciais, mas são bem promissores, né? Se a gente conseguir realmente recuperar o tamanho da partícula, eu acho que a ênfase está nesse recuperar, né? As partículas finas, elas são um problema para a hidrodinâmica do nosso sistema de flotação. Pode ser que a gente esteja vendo aí um novo horizonte para flotação de material nanométrico, material que realmente a gente não conseguiria, a princípio, recuperar. Ana, o Max Júnior, também acho que é uma pessoa que eu não conheço, depois se o Max puder falar um pouquinho. Tá aqui, ó. Delcione falou aqui, ó. O professor mora em Catalão e trabalha como especialista na FL Smith em separação sólido-líquido. Opa, então já fica aí um convite para vir dar uma palestra para a gente, tá? Ou pelo menos ir no nosso laboratório nos conhecer, tomar um cafezinho com a gente, tá? Ele trabalha com filtragem, floculação e espessamento, tá? Então tá aqui pela paixão no assunto, nós todos, tá? Isso aí é o que nos traz aqui, tá bom? Seja bem-vindo. Mas, Ana, o Max Júnior, também que eu estava falando que era outra pessoa que eu acho que eu não conheço, fala para você o seguinte: o que você acha de flotação em barragem de rejeito com ouro livre e pouco sulfeto? Ele fala que os teores aqui da Baixada Cuiabana, então fica aí um abraço a todos os colegas de Poconé, o Rei do Ouro, acho que vai começar lá agora em breve o evento, né? São baixos, algo em torno de 0,5 grama por tonelada. Eu vou até fazer uma observação aqui: 0,5 grama por tonelada não é baixo, tá? Não é baixo. Mas eu entendo que quando a gente pensa, às vezes, em garimpo e ouro, né, livre, o pessoal está pensando em mais do que isso, mas 0,5 grama é um teor considerável se tiver um depósito, né? A gente tem que ter volume para isso.
E aí a flotação seria uma opção, né, segundo ele, para recuperar esse material? Qual a sua opinião? Olha, Max, sinceramente, a minha experiência com flotação de ouro é nula. Eu não sei te responder essa pergunta. Inclusive, um dos projetos que eu acho que chegaram aqui recentemente na universidade, que a gente possivelmente possa vir a colaborar, é sobre isso. É sobre recuperação de ouro em barragem de rejeito. Aí fica um bom espaço para análise, pesquisa e desenvolver realmente um projeto. Te falar de cara se a gente conseguiria, eu não sei, sem conhecer, é igual eu falei, sem conhecer o material, as características, as propriedades, como que esse material ele tá, como que ele se localiza, né? Como que ele se caracteriza, é difícil, mas eu não descartaria de cara, não. Se você me permite, se eu vou até complementar um pouquinho sua resposta. Max, nós já fizemos isso aqui no nosso laboratório, tá? E quando a gente fala de barragem de rejeito gravimétrica, ela está grossa para flotação. Tá? Por mais que esteja utilizando centrífugas, aí o pessoal da Baixada Cuiabana usa muitas centrífugas, Silsan, né, a Falcon, Nelson, ainda é um tamanho, assim, relativamente grosso para flotação. Então, ouro sulfetado flota e ouro livre também flota. Tá? Agora vai depender o seguinte, da etapa posterior, né? Muitas vezes a gente vai flotar para depois cianetar. Uhum. Então esse ouro está liberado, esse ouro é refratário, não é? A Ana falou muito bem, tem que fazer um pouco de teste de caracterização. Talvez uma grande parte do trabalho seja fazer teste de caracterização para entender esse material e cubar essa barragem, mas sim, é possível recuperar e a gente tem alguns resultados aqui que passou aí de meio grama para 12 gramas por tonelada numa etapa de flotação, nós chegamos aqui no circuito de mais ou menos 1 grama por tonelada para 52 gramas por tonelada. A flotação faz isso com recuperações máxicas baixas, como a gente gostaria que fosse, né? Uhum. Então, assim, 10% de recuperação máxica e recuperações metalúrgicas altas, 95%, 98%. Isso é muito importante, tá? Muito legal, professor. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó. A Maria Rosa falou que acha que o Max é conterrâneo geólogo dela da UFMT. Sim, são mesmo, ó, viu que bacana. Então, Max, aí, ó, já fica em contato aí com a Maria Rosa e vice-versa. O mundo é pequeno, né? Quando a gente menos imagina, tem alguém aqui próximo da gente, né? E o mundo da mineração menor ainda, né, professor? Olha, não tenham dúvida, tá, pessoal? É assim, o nosso mundo da mineração é bonito por conta disso, porque é todo mundo gente boa e o mundo é pequeno, né? Então, realmente, um dia ou outro, todos nós acabamos nos cruzando em uma estrada de mineração ou outra, né? Mas, Ana, você falou uma coisa muito interessante, e a gente caminha para o encerramento, a respeito da produção de aço sulfúrico, né? E aí eu queria, assim, te parabenizar novamente pelo trabalho, e a gente vê o seguinte, a importância da dessulfuração dos nossos rejeitos, tá? E eu queria, assim, realmente estressar isso. Aqui no Brasil, nós padecemos desse problema não só quando a gente está falando de ouro, né, e ouro sulfetado, como quando a gente está falando de cobre, mas do carvão. A gente não pode esquecer que nós temos produção de carvão no sul do país, tipicamente em Criciúma, e o que acontece lá? A pirita está presente, né? Então, na hora que eu tenho os meus rejeitos, são rejeitos piritosos e são rejeitos que podem acabar ocasionando as chamadas drenagens ácidas de mina, mas quando a gente está pensando em rejeito, nós estamos pensando na drenagem ácida das pilhas de rejeito, né? E aí a produção espontânea de ácido sulfúrico, que é uma coisa que ninguém gostaria, né? A gente tenta evitar ao máximo. E o pessoal de Criciúma está fazendo um trabalho primoroso, né, tentando evitar que isso aconteça ou remediando quando venha a acontecer. Mas a Ana tocou num assunto muito legal, né? Produção de ácido sulfúrico, que é um produto que a gente pode eventualmente tirar, né, lucrar em cima desse rejeito ou barra resíduo. Mas ele se torna muito importante por conta, olha só como é que as coisas são pequenas nesse mundo, né? Da transição energética. Né? Porque o Exatamente. ácido sulfúrico hoje só é barato porque ele é um coproduto da indústria do petróleo. Mas se a gente fizer a transição energética e abrir mão dos combustíveis fósseis, quem nos proverá com ácido sulfúrico? A mineração. É. Tá? É Então um dos esses rejeitos. motivadores aí na Europa, professor.
Muito se fala, mas a pirita é ganga, para que eu quero pirita? Então, lá, muito mais forte até do que aqui no Brasil, a gente vê essa transição energética acontecendo, né? A todo custo, eles querem diminuir a dependência dos combustíveis fósseis. E aí a gente volta para o passado, lá da época de Ramsberg, onde eles, por muitos anos, flotaram a pirita, né, com esse objetivo. E seria um mercado que hoje não é promissor, mas no futuro pode voltar a ser. Fora isso, no Sultan, uma outra colega lá no pacote de trabalho 3, aí vocês vão achar também lá no site, quando vocês olharem, chama Natália, é brasileira, inclusive. Também lá da ETH, hoje em dia ela trabalha na Vito, na Bélgica, mas a pesquisa dela era sobre a utilização dessa fração sulfetada, rica em pirita, para utilizar em cimento, né? Então, um cimento diferente, onde a característica dele é ter uma pega mais rápida, né? E isso graças a um teor mais alto de enxofre, dentre outros fatores ali com os quais eles faziam essa dinâmica, né? Mas também, ela viu que é possível, sim, utilizar esses rejeitos ricos em enxofre, né? Por conta da pirita, na fabricação de determinado nicho ali do cimento. Então, existem muitas pesquisas e hoje pode não ser uma realidade, mas a gente caminha para um futuro bem diferente do que a gente vive atualmente, né? E assim, né, Ana, se a gente for analisar, a gente tem que trabalhar sempre para o futuro, né? A gente tem que trabalhar proativamente e não reativamente. Se a gente esperar a transição energética acontecer de fato e a produção de petróleo ir a zero, vamos imaginar que isso venha a acontecer, o que eu acho que assim, zero nunca vai ser, nem pode ser, mas que reduza abruptamente, aí falta ácido. A gente não pode deixar faltar o ácido para aí sentir falta do mesmo, né? Então a gente tem que realmente trabalhar de maneira preemptiva, né? Então, antes mesmo da gente ficar sem, a gente tem que suprir essa demanda e a mineração tem potencial para isso, tá? Então a gente, por um lado, vai deixar de minerar o petróleo, né? Vai deixar de produzi-lo, por outro, a gente volta nesses rejeitos ou hoje considerados resíduos e damos uma destinação nobre para os mesmos, né? Exatamente, professor. Ana, novamente, muito obrigado pelo seu tempo, nós já estouramos aqui o momento e eu aproveito para te convidar, tá? E a todos que aqui estão presentes ou que estão nos assistindo para as palestras que nós vamos ter ainda, né? Então, essa semana nós estamos cheios de palestras, a palestra da Ana era para ter sido na semana passada, por um problema técnico de minha parte, inclusive, tive que pedir para a Ana gentilmente mudar, ela concordou, tá? Mas amanhã nós estamos recebendo aqui a professora doutora Ana Cláudia Franca Gomes e ela vai falar sobre fabricação de tijolos de solo cimento feitos com o quê? Rejeitos de mineração, tá? Então fica aí a temática continuando. A Ana Cláudia é professora lá na UFMT, então para os colegas aqui que estavam se saudando da UFMT, então tá aí, ó, a Ana indo para lá, vindo de lá, mas ela é ex-aluna, ela é egressa lá da UFMG. E na quinta-feira, também no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, nós vamos ter a palestra do professor Júlio Petuba, que é professor aqui na Federal de Catalão, no curso de Engenharia Civil, e ele vai falar sobre introdução à mecânica do dano no contínuo, ou a sigla MCD, aplicada ao concreto. Então, para quem tem interesse aí em concreto ou estruturas de concreto, o Júlio vem falar um pouquinho de modelagem e simulação computacional. Tá bom? Pessoal, nos acompanhe então no YouTube, no LinkedIn, e vocês estão sempre tendo acesso aqui aos conteúdos das palestras. Ana, volta sempre e fala com o Vitor que ele está na lista para ser o próximo palestrante, viu? Obrigada, professor. Eu que agradeço pelas perguntas, pela interação e pelo convite mais uma vez. Sempre que precisar, estarei por aqui, tá? E vamos lhe aguardar aqui em Marabá, o senhor e toda a sua tropa aí de Catalão. Vai ser um prazer. Próximo Coama, o Denilson já falou que não é para marcar coisa. Vai ser ano que vem, não é isso? Vamos fazer o jabá de uma vez, né? Vai. Então, 2024, não vai bater com a IMPC não, né, Ana? Não, o professor Denilson não faria isso. Eu falei com ele, Denilson, marca qualquer data que não bata com a IMPC, porque ele marcou para o segundo semestre, me parece, né?
Então, assim, não batendo com o IMPC, com certeza estaremos aí, porque nós pretendemos estar nos Estados Unidos, né, no IMPC ano que vem. Eu acho que você deveria ir também, hein? Então já fica aí o convite, tá? Você tem trabalho para apresentar lá, viu? Não deixa de enviar não, tá bom? É verdade. Pois então tá, gente, muito obrigada, viu? Obrigada, professor. Boa noite para vocês e sucesso aí para todo mundo nas nossas pesquisas e nas nossas batalhas da vida real. Com certeza. Pessoal, muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.